Ah, está aqui. Padre, eu preciso de ajuda. Minha filha sofre de toque, que é aquela síndrome, né, da pessoa ter uma mania de repetir um determinado gesto. Há mais de 8 anos, Padre, não sabemos mais como agir. Pedimos que o Senhor nos ajude. Minha filha, isso precisa ser diagnosticado de maneira correta, né? Você precisa ter um bom profissional de saúde, um bom médico, um bom psiquiatra, para poder identificar a origem do toque. Porque nós não podemos tratar isso sem a ciência. A não ser que você tenha, por exemplo, tem muita gente que sofre de toque. Aliás, tem muita gente nos dias de hoje, né? O que tem de gente neurótica hoje é impressionante. Tenho muito respeito, sabe? Eu também tenho os meus toques, eu também tenho as minhas manias. E eu preciso o tempo todo ter consciência disso. Vale o seguinte, se você tem um transtorno obsessivo compulsivo, que é isso que é toque, você precisa de ajuda médica. Mas antes da ajuda médica, você precisa da sua autopercepção, de você identificar onde é que você está exagerando. Tem gente que tem mania de lavar a mão, lava a mão 300 vezes e ainda se sente sujo. Não é só, o problema não está nas mãos. A reação, o acontecimento é lavar as mãos. Agora, existe uma causa muito mais profunda gerando esta ação. E todos nós corremos o risco. Isso é doença muito típica da pós-modernidade, né? Desse tempo em que nós estamos tão ansiosos, muita responsabilidade em cima de nós, muitos pesos, muita infelicidade, muita gente infeliz nos dias de hoje, fruto desse tempo, desse jeito de viver, dessa falta de vínculo, dessa falta de amor, dessa pressa. Então a gente precisa ter quem identifica isso, autopercepção, o que será que está gerando? Será que essa pessoa está passando por algum problema, por alguma dificuldade? Tentar amenizar isso com mudança de vida, com mudança de comportamento mesmo. Eu acho que há sempre alguma coisa a ser feita para evitar o avanço desses transtornos. Eu já tive muitos. Eu não sou uma pessoa muito normal. E já vivi muitos momentos na minha vida que eu tinha comportamentos muito estranhos. Eu me lembro, gente, eu era adolescente, eu tinha uma mania de entrar num espaço e fazer assim, ó. Por fim, eu já estava quase tendo um problema na cabeça, estava quase deslocando meu pescoço. Era um transtorno que eu não tinha controle. Eu entrava no ambiente e imediatamente eu tinha que fazer a medição com a cabeça, para eu saber se eu estava no meio. Ficava assim. E aí a minha mãe um dia percebeu. O que está acontecendo? Aí, respondendo para ela, mãe, eu não sei não. Eu só sei que todo lugar que eu tenho que ficar fazendo assim, medindo espaço. Tem pessoa que vai dar um passo, que vai entrar no ambiente, não consegue entrar sem ir e voltar 2, 3 vezes, né? Como se aquilo fosse uma matemática. Eu identifiquei que aquilo estava diretamente ligado, à minha maneira de ficar assim, a uma dificuldade que eu estava vivendo na escola. Eu consegui identificar que foi depois de um momento que me aconteceu uma situação muito desagradável no colegial, que eu comecei com aquela mania, como se fosse um tique nervoso, né? E eu fui tomando consciência. Gente, era tão forte em mim, que eu tinha uma sensação que se eu não fizesse, ia me, sei lá, era uma coisa horrível, que fugia do meu controle, e que eu fui racionalizando, cada vez que eu tinha aquele ímpeto de fazer o negócio, eu fui racionalizando e fui diminuindo o meu ímpeto de esquartejar o lugar e de medir se eu estava no meio certinho, como se aquilo fosse cair tudo em cima de mim e eu precisava estar protegido para que no momento que desabasse eu ficasse no meio certo. Engraçado isso, né? A gente não consegue entender os motivos da mente, mas a racionalização é uma coisa importantíssima. Eu conheci uma pessoa, por exemplo, que tinha o toque de voltar 300 vezes depois que ela descia do apartamento para ver se o ferro elétrico está ligado. Ela conferia que o ferro elétrico estava fora da tomada, ela descia, ligava o carro, pensava, ai meu Deus, será que eu desliguei o ferro? Aí subia de novo.
Gente, às vezes fazia isso 5, 6 vezes seguidas. Você pode pensar, gente, ela é burra, ela é idiota. Não. Isso é um transtorno obsessivo compulsivo, isso é uma doença típica da modernidade. Não sei se os nossos avós tinham isso. Aí, ela racionalizou, falou, gente, como é que eu vou resolver esse problema? Ela foi esperta, ela começou a levar o ferro dentro da bolsa. Levou por uns bons 2 meses o ferro na bolsa, porque aí não tinha que voltar mais. Ela olhava dentro da bolsa, o ferro estava na bolsa. Não é nada interessante você carregar um ferro elétrico dentro da bolsa, mas foi uma solução temporária, que depois ela retirou aquilo da cabeça. Às vezes nós não sabemos por que a gente cria aquela obsessão, mas na verdade é um desejo de colocar alguma coisa dentro de nós no equilíbrio. Eu sempre digo isso e eu acredito mesmo nisso. Um quadro torto na parede, se eu entro dentro de um lugar que tem um quadro torto, eu já fico assim também. Ó. Eu entorto. E se eu não consertar aquele quadro, eu tenho uma sensação que eu estou torto também. É um transtorno? Não sei. Mas o que custa eu ir lá e consertar o quadro? Né? O problema é se eu morar num lugar em que tudo é torto. Aí eu vou andar assim o tempo todo. Então a gente precisa ficar atento, porque essas ansiedades que são próprias da modernidade, a gente pode dar um jeito de racionalizá-lo. Gente, por que eu estou agindo assim? E buscar uma conexão com a realidade. Se descobre que não tem nada, vamos administrar o transtorno obsessivo antes de procurar a ajuda médica, porque às vezes a gente mesmo consegue resolver. A mulher resolveu levar o ferro na bolsa. Eu resolvi identificar em mim cada vez que eu tinha vontade de fazer, e no início eu me segurava e não fazia, até que fui vencendo aos poucos aquela obsessão por ter aquele comportamento. Agora eu vou te falar uma coisa, a nossa vida, por ser corrida demais, a gente precisa criar dentro do nosso dia a dia um intervalo para a meditação, para a oração. É impressionante como a oração, e eu não estou falando de repetição não, viu? Estou falando de oração em que lhe coloca num estado de concentração que as outras atividades podem não te dar. A meditação é um estado de espírito onde você consegue acalmar. Começa pela respiração, né? Uma das técnicas da meditação é você controlar a respiração. Respirar mais calmamente. Criar no seu dia a dia, ainda que sejam 10, 15 minutos, para você ter este momento de encontro com Deus. Eu acho que muitos comportamentos estranhos a gente vai assumindo na vida, muitas dificuldades a gente vai assumir na vida, porque nos falta espiritualidade. Eu acho que a espiritualidade, ela nos ajuda muito, mas muito mesmo, a viver melhor. Então, às vezes, um médico vai ser bom para nos ajudar a controlar esses transtornos que nascem, né, da ansiedade, mas a vida espiritual também. Colocar Deus na pauta do nosso dia. Isso é muito importante. Você criar um espaço para o seu encontro com Deus. De não dizer nada, viu? Porque às vezes a gente fala tanto no momento que nós estamos na presença de Deus, a gente fala tanto, que a gente saiu de lá mais cansado que quando chegou. Permita-se ficar em silêncio com Ele, sabe? Sente-se numa posição confortável, esqueça um pouco os barulhos, desligue o seu celular, ninguém vai ficar, o mundo não vai parar de funcionar porque você desligou o seu celular 15 minutos. E faça a sua interiorização. Busque o seu espaço. Esqueça o tempo. Nós começamos falando de tempo, né? Crie o seu Kairos diariamente. O Kairos é um tempo de graças. Isto é, eu vou esquecer que o tempo existe. Eu vou permitir que a minha alma, que o meu espírito viva essa tranquilidade que ela precisa, que ele precisa. Para a gente se equilibrar um pouco mais, né? Nós estamos ficando muito esquisitos. E eu acredito que a espiritualidade, ela nos equilibra nesses aspectos. Nos coloca com menos neuroses, com menos medo, né?
Onde há amor, não há medo, já dizia São Paulo, numa das suas cartas. Onde Deus está, ali tem que estar a serenidade, a harmonia. Os orientais sabem bem disso. As religiões orientais trabalham muito isso. O equilíbrio pessoal como uma forma de pertencer a Deus. E Jesus é um mestre em equilíbrio. Jesus é um homem equilibrado nas suas ações, no seu jeito de ser. Jesus é um ser humano admirável pela sua capacidade de costurar o céu com a história e de fazer o mesmo na vida de quem ele encontrava. Se fez na vida de tantos, pode fazer na minha, pode fazer na sua. Permita que Deus lhe traga equilíbrio. Permita que a sua espiritualidade possa lhe colocar em harmonia com a vida que você precisa viver, com seu espaço, com seu lugar, com a sua história. Obrigado pela sua companhia. Que Deus abençoe muito vocês. Que nós tenhamos bom fim de semana, um bom resto de semana, e que a gente se disponha a viver esse processo de Deus que sempre nos faz bem. Toda vez que Deus entra na nossa vida, Ele só nos faz bem. Derrame sobre todos nós a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.